Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de história. Nós vamos falar sobre o ouro que foi encontrado na região de Minas Gerais e o caminho pelos quais os tropeiros faziam para poder comercializar diversos tipos de produtos. Então, logo no começo, aqui na página 20 e 21 da apostila de vocês, nós temos a imagem de uma cidade que foi construída próximas, então, a esses locais que existiu o ouro, dessas mineradoras. Vocês vão observar que existem imagens que estão aumentadas aqui e logo tem uma explicação do que essas pessoas estão fazendo, de como que era o dia a dia nessas cidades. Nós aprendemos nas últimas aulas que os bandeirantes, eles viajaram para o interior do Brasil para encontrar mais riquezas. E realmente eles conseguiram encontrar ouro e pedras preciosas nessa região que hoje é o estado de Minas Gerais. Essa descoberta fez com que milhares de pessoas fossem viver nessa região e assim construir cidades, vilas nesse interior do Brasil. Cidades como Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, Sabará, Mariana, Diamantina, entre outras, foram construídas nesta época dessa mineração no Brasil, mineração do ouro. Então aqui nós vamos observar como que era então o dia a dia nessas cidades. Aqui nessa primeira imagem, a gente observa então os tropeiros que já levavam esses produtos diversos para poder comercializar. Como nessa região ainda não existia quase nada, né? Eles tinham que trazer de outras regiões produtos para abastecer a cidade. Aqui a gente observa que são funcionários do governo português, porque o que eles faziam? Eles tinham que cobrar os impostos de tudo que era explorado na região, porque uma parte ia para Portugal, uma parte bem grande, por sinal. E aqui a gente já vê as mulheres escravizadas que vendiam diversos tipos de alimento nas ruas e também trabalhavam nas casas das pessoas que tinham melhor condição financeira, fazendo os diversos trabalhos lá de como limpar a casa, cuidar das crianças e cozinhar. Aqui a gente vê a imagem então de uma igreja, que isso daqui também é bem comum nessa região de Minas Gerais. As pessoas, na sua maioria, eram católicas. Foi bem marcante nessa época, porque as igrejas eram construídas com o ouro que eram encontrados. Muitas dessas igrejas hoje, principalmente nessa região de Minas Gerais, são patrimônio histórico da humanidade, né? Então não podem nem ser mexidas e tudo mais. Aqui a gente tem a imagem, então, de os escravos extraindo o ouro dessas minas. Depois aqui, além dos portugueses, dos tropeiros, dos escravos, tinham outros tipos de profissões que começaram a surgir nessa época, porque as pessoas precisavam fazer outras coisas para quem já estava morando ali. Então aqui já tinham professores, já tinham comerciantes, os alfaiates, médicos, sapateiros, que produziam outras coisas para as pessoas que viviam aqui. Aqui vocês notam a imagem, então, de uma família. As mulheres que tinham mais condição financeira, elas podiam, então, se vestir de acordo com a moda que era na época da Europa, que elas copiavam, vamos dizer assim, né? Porque tinham, então, os alfaiates que faziam esses produtos para elas. E aí, depois, a professora colocou aqui mais algumas imagens. Aqui é a cidade de Ouro Preto, atualmente. Então, essas construções todas aqui são ainda dessa época do Brasil Colônia, na época da mineração do ouro. Aqui uma outra imagem mostrando também essa convivência entre as pessoas que vendiam, as pessoas que faziam a fiscalização do governo. E aqui os escravos trabalhando e também com os fiscais, olha, porque eles não podiam pegar nada para eles, né? Tinha que ser tudo destinado ao dono da mineradora e ao governo de Portugal. Aí aqui a gente já tem novamente aquele código que sempre aparece. Esse código aqui, ele vai levar vocês para um vídeo, mas eu já coloquei o vídeo aqui para que vocês possam assistir. Então, o que vai falar nesse vídeo? Vai explicar essa parte do caminho das tropas aqui. Tem o mapa e de cada região do mapa tem uma imagem que vocês podem depois ler, né? Mas no vídeo explica bem essa parte também. A professora vai colocar para que vocês possam assistir, assim não precisa vocês entrarem ali no site.
A descoberta de ouro e de diamantes na região das Minas Gerais fez surgir dezenas de vilas e arraiais, onde se agrupavam garimpeiros, aventureiros e aqueles que buscavam enriquecer com metais preciosos. O fluxo de novos habitantes se dedicava às atividades relacionadas à mineração, portanto, comida, animais para transporte, ferramenta e outros itens necessários para o dia a dia precisavam vir de outras regiões do Brasil. Sabará foi uma região importante para a mineração. Note que é montanhosa, característica das Minas Gerais. Para novas mercadorias ou minerais chegarem à região ou partirem dela, era necessário um meio de transporte que tivesse facilidade para subir e descer montanhas. A solução foi o emprego das mulas, por suas características surpreendentes. Resistiam mais a longas caminhadas, podiam suportar bastante peso, transpunham as escarpas e passavam por rios e outros obstáculos com menos dificuldade que outros animais. As mulas eram criadas no Rio Grande do Sul e passavam por um longo trajeto até a feira de Sorocaba, onde eram vendidas para diversas regiões do Brasil, principalmente as Minas Gerais. Esse transporte de animais por esse longo trajeto era feito por homens que entraram para a história como tropeiros. Então vocês viram aí que ele mostra pra gente como era esse caminho. Então nesse decorrer desse longo percurso que os tropeiros faziam, eles precisavam parar para descansar, fazer um acampamento. E aí é onde a gente vai entrar fazendo a nossa primeira atividade. Então vocês vão ter lá na página 24, falando para vocês pesquisarem lá no material de apoio. Então a gente tem essas imagens aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar essas imagens, vão montar um acampamento desses tropeiros, aonde eles paravam para poder descansar, se alimentar. Os animais também tinham que descansar, porque vocês observem aqui, ó, as mulas, que eles dizem ali no vídeo, que elas tinham uma grande resistência e carregavam muita coisa, mas eles chegavam a um determinado período do dia que eles precisavam descansar. Então, o que vocês vão fazer? Vão recortar essas imagens do material de apoio, vão colar lá e vão montar um acampamento de tropeiro. Se vocês quiserem desenhar alguma coisa a mais, incluir mais alguma coisa, vocês podem. Mas só utilizando isso aqui já é suficiente. Monta lá, tira a foto e vai mandar para a prof. Depois tem esse texto ainda ali na página 24, que vai falar para nós como era a vida das pessoas nessas áreas aí de mineração, na questão do gasto, do custo de vida, quanto que elas precisavam ter de dinheiro para ter, então, algumas mordomias aí, algumas coisas que ajudavam a ter uma vida melhor nessa região. Depois que vocês lerem esse texto, logo abaixo dele tem essas frases aqui para que vocês pintem esses quadradinhos. Vocês vão ler a frase. Se a frase for verdadeira, se a informação que estiver aqui for verdadeira, vocês vão pintar o quadradinho que tem esse Vzinho. Se a frase que estiver aqui for uma informação falsa, não for verdadeira, vocês vão pintar o xizinho. Então, a primeira, a carne de gado ela era levada pelos tropeiros até as áreas de mineração. Isso é uma informação verdadeira, porque o gado realmente era assim que era transportado, pelos tropeiros. Naquela região ainda não tinha criação de gado. Então, vocês vão pintar o Vzinho. As roupas e os sapatos eram comprados apenas em lojas. Não, né? Na época nem existiam lojas lá. Eram as pessoas que levavam aí, tinham as pessoas que faziam até, mas não era só em loja. Então, essa informação é uma informação falsa. As pessoas com maior condição financeira importavam móveis de Portugal para suas casas. Nesse texto que a professora acabou de mostrar para vocês, vai falar que é verdade. Esses móveis vinham lá de Portugal, mas quem comprava? Só quem tinha um pouquinho a mais de dinheiro. Então, essa informação também é verdadeira. Os carpinteiros eram responsáveis para cuidar da saúde das pessoas? Não, né? Ali falam que eram os boticários e alguns cirurgiões. Os boticários eram as pessoas que mexiam com ervas naquela época desse Brasil colonial. Então, essa informação não é uma informação verdadeira. Então, vocês vão pintar o xizinho, tá certo? Então, a atividade de hoje vão ser essas duas.
fazer o acampamento tropeiro com esse material de apoio e pintar os quadradinhos de acordo com a frase, se ela é verdadeira ou falsa. Tá certo? Qualquer dúvida vocês podem chamar a professora. Uma boa atividade para todo mundo e até mais!